Paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia vem nos falar exatamente sobre a hipocrisia. E o contexto de hoje me faz muito lembrar da minha infância, quando a minha mãe me contava e contava aos meus irmãos uma história para nos mostrar o coração das pessoas, para nos mostrar que às vezes nem tudo que nós vemos é aquilo que nós imaginamos. A história que ela nos contava era a seguinte: havia duas pessoas, um homem mais velho e um jovem rapaz. E esse homem mais velho era um sábio que estava ensinando a esse jovem rapaz a poder conhecer a vida, a lidar com a vida. E durante as suas caminhadas no dia a dia, durante o caminho, um jovem rapaz viu duas situações na qual ele julgou as situações para esse velho senhor. Uma primeira situação na qual ele viu, havia um homem trabalhando no campo, tocando os animais, dando chicotada nos animais, e esse homem xingava muito, falava palavrões, brigava, esperneava, gritava e assim açoitava os animais, o rebanhando para o pasto, para poder tomar o rumo para o pasto e assim os animais poderem se alimentar nas pastagens. Mas o homem tinha um comportamento muito agressivo de gritar, xingar e bater nos animais para que eles pudessem caminhar para frente, para que pudessem tomar partido. E o rapaz disse que aquele homem era uma pessoa do mal, não era uma pessoa do bem, que não estava nos caminhos de Deus e que não estava buscando ser uma boa pessoa. E um pouco mais à frente havia um outro homem que estava próximo do monte. E esse monte, o homem estava ajoelhado, muito bem vestido, com palavras muito bonitas, conversando alto com Deus, glorificando a Deus, dizendo a Deus que o amava e que estava com seu coração entregue a Deus. E esse jovem rapaz disse a esse velho homem que aquele homem era um bom homem, que era um homem dos caminhos de Deus, que era um homem que estava buscando servir ao Senhor e o glorificava. E assim, era o momento daquele velho senhor mostrar a sua vivência, o seu aprendizado, a convivência que ele tinha com o mundo. E nós sabemos muito bem que, às vezes, situações que nós assistimos à primeira vista não são exatamente aquilo que nós acabamos vendo. Então, aquele homem decidiu fazer um teste para mostrar àquele jovem se realmente aquelas pessoas tinham um coração de acordo com aquilo que elas julgavam pelos comportamentos que elas tinham e agiam. Primeiramente, esse homem tirou uma boa quantia de dinheiro, entregou ao jovem rapaz e disse a esse jovem rapaz: vá até aquele homem que está tocando os animais, que está xingando os animais, e ofereça a ele essa boa quantia de dinheiro para poder retirar a vida daquele homem que está no monte orando. O jovem rapaz, cumprindo a ordem que o velho homem o pediu, ele foi lá fazer o pedido para esse homem. Ao chegar no lugar e chamar o homem que estava tocando os animais e nervoso, ele intimamente, na intimidade, o ofereceu aquele dinheiro para poder retirar a vida daquele homem que estava orando nos montes. E nesse momento, o homem levantou o chicote contra esse jovem rapaz e disse a ele: suma daqui, desapareça. O único que pode tirar a vida de alguém é Deus, não sou eu. E ele saiu dali, voltou ao velho homem e disse a ele não aceitou o dinheiro. Ele não quis, disse que apenas Deus poderia tirar a vida de alguém. E nesse momento, esse velho senhor disse: vá até o homem que está orando no monte e ofereça esse dinheiro a ele. E peça que ele retire a vida daquele rapaz que está xingando os animais, que está apacentando os animais com violência, nervoso e bravo. E o jovem rapaz fez exatamente isso. Pegou o dinheiro e levou até esse rapaz que estava orando a Deus, glorificando a Deus, dizendo que amava a Deus sobre todas as coisas. E na intimidade ele chamou esse homem e ofereceu o mesmo dinheiro que havia oferecido ao
homem que estava tocando animais. Ofereceu aquela boa quantia de dinheiro e disse a ele: te dou esse dinheiro se você for até aquele campo e retirar a vida daquele homem que está maltratando aqueles animais, que está xingando e está nervoso. E imediatamente aquele homem olhou para o dinheiro e falou: você quer que eu faça agora? E já pegou o dinheiro e foi em direção ao homem que estava tocando os animais. E nesse momento o velho senhor interviu, entrou no meio do caminho e disse àquele homem que não precisaria continuar o seu trabalho, mas que poderia ficar com o dinheiro. E assim tocou o seu caminho. Nós podemos notar muito bem nessa história que a minha mãe sempre nos contava quando éramos crianças, quando éramos apenas jovens. Nós podemos notar muito bem que os pais tentam nos mostrar e nos alertar a todo momento que nem tudo que nós vemos nesse mundo é aquilo que nós imaginamos. Às vezes vemos pessoas dentro da igreja, às vezes vemos igrejas lotadas de pessoas com cultos lindos e maravilhosos, mas quando nós vamos procurar ali dentro quem realmente está servindo a Deus, quem está andando nos caminhos de Deus, há um risco muito grande de você não encontrar, às vezes, nem 10 pessoas, como aconteceu no caso da destruição de Sodoma e Gomorra, onde havia pedido que se houvesse, no mínimo, umas 10 pessoas que salvassem aquela cidade. Mas não foi encontrado nem 10 pessoas. Mal foi encontrado apenas 2 ou 3 pessoas para poderem ser salvos. Então, isso vem nos mostrar que nem sempre onde nós olhamos e colocamos os nossos olhos carnais, nós iremos encontrar aquilo que nós estamos vendo. As pessoas têm um hábito muito grande de fingirem aquilo que elas não são. Um exemplo que a gente pode notar muito bem, às vezes as pessoas decidem começar um relacionamento e às vezes o rapaz vai buscar a menina que ele convidou para poder sair e passear e iniciar um relacionamento, e ao chegar na casa dessa moça, chega com um carro muito bonito, muito lustroso, muito bem vestido, e quando você começa a conviver com essa pessoa, você começa a perceber que nada daquilo é dele, que aquele carro é emprestado, que as roupas que ele usa é emprestada, ou seja, ele está iludindo a pessoa, enganando a pessoa com coisas que não são dele. As pessoas têm esse hábito de fingirem aquilo que elas não são. Às vezes nós temos que passar por situações nas quais nós precisamos de conviver em sociedade e nós começamos a fazer exatamente esse tipo de coisa. Nós começamos a querer mostrar para a sociedade aquilo que nós não somos e nós não podemos ser. Tem pessoas que às vezes convivem em grupos sociais que todos os seus amigos têm carros 0 quilômetro, carros muito novos, e assim começam a direcionar a sua vida aquilo que elas não deveriam direcionar. Passam a tirar do comer de dentro de casa, passam a comer às vezes só o essencial dentro de casa para poder ter um carro na garagem. Passa a sentir fome por causa de um bem material dentro de sua casa. Sendo que tudo tem seu tempo certo. Deveria antes entregar a sua vida a cuidar da sua família, aquilo que sobrasse, guardasse para poder adquirir um bem tão caro como um carro. Porém, as pessoas começam a querer dar passos maiores que a perna para poder mostrar aos outros aquilo que elas não são. Nós não podemos ter vergonha daquilo que nós somos. Se a minha condição hoje é de comprar um carro usado, baratinho, simples, é isso que eu tenho que comprar e é isso que eu tenho que ter. Porque é aquilo que eu posso cuidar, que eu posso pagar e tenho condição de dar manutenção. Não posso ficar tentando dar um passo maior que a perna só para mostrar para o outro que eu sou igual a ele ou que eu sou melhor do que ele. A nossa palavra de hoje vem nos mostrar exatamente isso. Que nós não precisamos de ficar fingindo aquilo que nós não somos. A nossa leitura, Jesus Cristo nos coloca como exemplo um pai que pede a seu filho para poder ajudá-lo na sua lavoura. E o filho diz que não vai ajudar. Porém, ele para fazer uma reflexão
e muda de ideia e decide ajudar o pai. E o outro, ele pede ao filho para poder ajudar o pai pede ao seu filho para poder ajudá-lo, e ele diz que vai, porém não foi ajudar o pai. Quando nós paramos para fazer essa reflexão que o primeiro filho fez, nós passamos a mudar de ideia, às vezes, naquilo que nós decidimos para a nossa vida. Às vezes, é claro que nós olhamos os nossos amigos e passamos a ver que eles têm uma vida diferente da nossa, e nós pensamos, não, vamos mudar as coisas e vamos tentar viver conforme aquelas pessoas ali vivem, porque elas para a gente é um exemplo de pessoas que devemos seguir. Porém, na hora que ela faz a reflexão, começa a observar as coisas da vida, como iria acontecer, o que iria acontecer se ela passasse a ser como aquela pessoa, ela volta atrás e decide a continuar os seus caminhos da forma correta. É por isso que nós temos que sempre buscar fazer reflexões de tudo que nós fazemos. Às vezes nós queremos ter um carro zero, mas quando nós paramos para analisar, às vezes vamos financiar um carro que as prestações ficarão tão caras e tão altas que irá tirar do nosso prato. Nós teremos que deixar de comer para poder pagar contas. E é aí que às vezes temos que dar um passo atrás e desistir às vezes de certos planos e sonhos da nossa vida. Não quer dizer que você não possa ter isso, mas você vai ter que mudar e programar outras estratégias para poder ter aquilo que tanto deseja. E quando a gente programa e planeja, as coisas podem até demorar um pouco a acontecer, mas acontecem de forma que nós tenhamos saúde depois, que possamos ter uma boa alimentação, possamos ter uma moradia, possamos ter uma qualidade de vida mais saudável, mesmo que na simplicidade. Não é porque a pessoa é pobre, entre aspas, que a pobreza espiritual que não pode existir em nós, mas a pobreza material, ela existe. E se ela existe, a gente não precisa de viver como um pobre no lixão, na sujeira, no meio dos ratos, do lixo, da barata. Nós podemos ter uma casa simples, humilde, muito limpa, muito bem cuidada, com bons alimentos, às vezes não tão caros. Às vezes a pessoa não tem condições de comprar alimentos tão caros, mas pode ter do bom e do melhor, comprando às vezes mais barato, na promoção e tudo mais. Mas o que nós não podemos é tentar dar um passo maior que a perna, fazer aquilo, não descumprir aquilo que nós prometemos, só porque nós queremos ser iguais a outras pessoas, porque queremos ser melhores que outras pessoas, porque queremos ser maiores, para provar para alguém que nós somos melhores e maiores. Cristo foi um bom exemplo para nos mostrar que nós temos que ser humildes. Ele era filho de Deus, tinha capacidades muito próximas daquilo que Deus fazia, e ele preferiu se humilhar e ser homem, porque os homens não têm essa capacidade. Os homens vivem as simplicidades da vida. As ações que Cristo manifestou foram ações através do Espírito Santo que todos nós podemos agir. Ele se fez homem para nos mostrar que nós podemos ter manifestações do Espírito Santo. E por isso, nós temos as mesmas condições, nós podemos ser imitadores de Cristo e temos que nos afastar de certos comportamentos que são pecaminosos. Entre eles, tentar ser melhor do que nosso irmão. Mentir para as pessoas e não fazer aquilo que somos convidados a viver. Se você diz a Deus que ama a Deus sobre todas as coisas e que ama ao próximo como a ti mesmo, cumpra isso. Faça com que Deus fique satisfeito com suas ações e os seus comportamentos e assim você receba a sua recompensa. Se você disser que não, faça a reflexão e veja se realmente é o melhor para você. Porque na nossa primeira história de hoje, onde Cristo nos mostrou que o rapaz disse que não iria ajudar o pai, ele mudou de ideia, porque fez uma reflexão e viu que o correto é honrar pai e mãe. Faz parte dos mandamentos de Deus. Ele quer a sua salvação. Ele quer alcançar o reino dos céus. Agora, se a pessoa não quer, ele fará como o segundo filho. Não irá cumprir aquilo que é convidado a viver. Mas vamos passar para os comentários do vídeo de ontem.
Nos comentários do vídeo de hoje, nós temos aqui o comentário da Astéria Maria que nos mandou. Olá, boa tarde, missionário Wagner e a todos do canal. Que Deus te ilumine a todos nós, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, uma maravilhosa semana a todos. E que seja de bênção e paz para todos nós, amém. E que Deus abençoe todos nós desse canal de oração, que assim seja, José Antelmo e Astéria Maria. Um grande abraço a vocês dois. A Luzanira Maria nos mandou nosso missionário, que reflexão maravilhosa. Eu já sabia que o exagero da vaidade é pecado, mas graças à reflexão de hoje me enriqueceu muito mais. Bom dia a todos, abençoado sábado missionário. Muito obrigado pelo carinho, Luzanira. É claro que a vaidade a gente sabe, não é segredo nenhum, tanto que faz parte dos pecados capitais e faz parte também dos mandamentos de Deus, os pecados dentro dos mandamentos de Deus. Nós não podemos ficar entregando demais os nossos valores às coisas materiais, e isso vale as luxúrias das nossas vaidades, entre elas a beleza física, o poder e o dinheiro. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente pode conviver com esse tipo de coisa. A vaidade ela vai existir dentro de nós sim, mas que nós possamos ser limitados de forma saudável. A Doreci Nascimento nos mandou, bom dia missionário. Deus nos dê saúde, amor, paz, proteção e luz aos familiares. Deus, nosso Pai, protegei nossos jovens e adolescentes, uma vida de bons futuros e serem perseverantes na fé de Deus e escolham o caminho do bem. É certo que há vários caminhos, mas devemos procurar o caminho que nos leva para a sabedoria e não cair no caminho do Calvário. Somente Deus suportou chegar até a cruz por nossos pecados. Até a morte nós fomos os culpados. Mas Ele fez a vontade do Pai para nossa salvação. O melhor de tudo foi sua ressurreição. Amém? Deus, caminho, verdade, vida e ressurreição. Exatamente. É um contexto, na verdade é um conjunto de coisas que foi muito bom para cada um de nós. Primeiro, precisava-se de alguém que fosse um cordeiro imolado sem pecados. Então, Deus não encontrou um único homem assim. Todos os homens são pecadores, cometem seus erros. E Jesus se prestou, se colocou à disposição para tentar ser esse homem sem pecados. Ele decidiu vir como homem, viver a sua trajetória de vida e ser o cordeiro imolado sem pecados. Jesus conseguiu. Ele veio, não cometeu pecados, foi o cordeiro imolado e nos deu a oportunidade do Espírito Santo. Então, mais uma graça na nossa vida é essa. A entrega de Jesus, a permissão de Deus de nos dar um perdão, a questão de Jesus morrer na cruz e nos enviar o Espírito Santo e que todos nós pudéssemos também ter essa oportunidade. Então, é um conjunto de coisas que a gente deve agradecer e glorificar a Deus pelas oportunidades. Um grande abraço aí a Doreci Nascimento. Que Deus te abençoe, minha amiga e minha irmã Doreci. A Odete Sobral nos mandou: meu irmão em Cristo, José Antelmo, muito obrigado por suas palavras. Deus abençoe você, sua esposa Astéria Maria e toda a sua família com muita saúde, paz e alegria. Amém. E mandou também: bom dia missionário e a todos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Quando somos jovens, achamos que somos fortes e que podemos tudo. A vaidade nos invade. Mas, como disse o missionário, tudo isso ficará para trás, conforme o passar do tempo. Abençoado seja o sábado de todos. Gratidão. Amém. Certíssimo, Odete Sobral. A gente morre. O termo é simples assim, a gente morre. E quando a gente não morre, ainda que estejamos na nossa juventude, há o risco de sermos acometidos por alguma doença. Então, sempre haverá alguma coisa, por mais fortes que nós possamos ser, que podem nos derrubar. Às vezes a gente vê pessoas aí, homens gigantes e enormes, e às vezes tem uma doença como essa Covid-19 e fica acamado, não tem força para nada. Então, existem coisas nessa vida que são muito mais fortes do que a nossa vaidade, do que a nossa beleza física, do que a nossa força física.
Então a gente tem que colocar em Deus a nossa esperança, porque o que nós podemos ter de forte, que ninguém pode destruir, derrubar, é a nossa fé. Tanto que aqueles que servem a Deus e são santos, eles se tornam santos exatamente porque são fortes na fé. Tanto que se eles forem para uma batalha, irão ganhar essa batalha, porque a fé deles é tão forte que, mesmo que matem sua carne, que tirem sua vida, não podem tirar dele o direito de ir para o reino dos céus. Um grande abraço, Aldete Sobral. A gente tem um carinho muito grande por você. Que Deus te abençoe. A Adélia Santos nos mandou: bom dia, missionário, que a paz de Cristo esteja entre nós, que o Divino Espírito Santo me oriente, Senhor. Agradeço tudo em minha vida. Peço oração por meus filhos e por todos os meus irmãos. Amém, amém, Senhor. Que assim seja, que nós possamos colocar em oração toda a família da Adélia, os seus filhos e seus irmãos. Que Deus possa acampar anjos aí, protegendo a família dela, afastando de todo mal, protegendo ela de tudo que venha querer acometer a sua vida física e espiritual. A Milena Aparecida, um grande abraço, Milena Aparecida, que nos mandou um amém. Deus te abençoe. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, que a paz do Senhor esteja conosco e a todos nós. Amém. Bela reflexão sobre as diferenças. Nessa quinta-feira, eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, amém, que Deus abençoe todos nós. Hoje eu peço que todos nós do canal entre em oração pela nossa saúde e pela paz do mundo e pelo fim dessa pandemia, que o diretor da OMS, Sistema de Saúde, falou que pode dobrar o caso de morte no mundo se demora a sair uma vacina de combate à Covid-19, e que o glorioso São José e a Santíssima Virgem Maria interceda pela saúde de toda a humanidade. Exatamente. Hoje as pessoas deram uma desleixada, em relação a essa doença. A gente percebe isso na convivência social, mas a doença ainda continua aí. É claro que a gente perdeu muitas vidas, principalmente daqueles que estavam mais debilitados, aqueles que tinham uma imunidade mais baixa, mas isso não quer dizer que a doença passou. Então nós precisamos de continuar nos prevenindo, continuar mantendo esse distanciamento de segurança, orando a Deus para que possa aparecer uma vacina o mais rápido possível. A gente sabe que os estudos estão bem avançados, já tem vacina em teste, então que Deus derrame suas graças e que possa encontrar uma cura o mais rápido possível para essa doença que assola todo mundo. Um grande abraço aí a Astéria Maria e José Antelmo. A Márcia Souza nos mandou: boa noite, missionário, e a todos, maravilhosa reflexão. Obstáculos são muitos, mas espero o tempo de Deus. Amém. Nossa Senhora, rogai a Deus por nós. Que assim seja, que Maria Santíssima rogue ao Senhor Jesus Cristo por cada um de nós, por esse momento difícil da vida que nós estamos passando. Alguns com problemas relacionados exatamente à saúde, outros com problemas relacionados à vida financeira por causa dessa paralisação mundial que aconteceu, outros por causa de relacionamentos, problemas amorosos, problemas de amizades e assim por diante. Então que Deus possa olhar por cada necessidade, por cada pessoa. A Doreci Nascimento nos mandou: bom dia, missionário. Comece o dia já agradecendo a Deus. É tempo de renovação, de renascimento, e nesse espírito eu espero que nossas vidas renasçam carregadas de surpresas, muito amor, muita saúde e muitas amizades. Para todos desse canal de oração e para toda a humanidade, Deus dai-nos sabedoria para toda a vida. Que assim seja, Doreci. A sabedoria, Deus irá nos dar ela exatamente a partir do momento em que nós cumprimos aquilo que Ele nos convida a viver. Cumpriu aquilo que Deus nos convida a viver, Ele nos enviará o seu Espírito Santo Consolador e, naturalmente, com a presença do Espírito Santo, nós podemos fazer maravilhas nesse mundo. Ter sabedoria, ajudar as pessoas, ter uma palavra amiga para poder consolar os corações e assim por diante. É claro que o mundo não recebe muito bem pessoas assim, tanto que a gente percebe que quanto mais a gente vê pessoas que são boas, mais as pessoas as criticam, dizendo que são bobas, que estão no caminho errado,
que as pessoas fazem dela gato e sapato e assim por diante. Então o bem tem que prevalecer, mesmo que as pessoas critiquem, mesmo que muitas pessoas vão contra o comportamento dela, mas tem que continuar para alcançar o reino dos céus. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.